Boa noite. Presidente Lula convoca reunião com líderes do STF, Câmara e Senado para falar do combate às queimadas e diz que há setores querendo criar confusão no país. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirma a abertura de crédito extraordinário para a contratação de profissionais e compra de equipamentos para combater os incêndios. E você vai ver também. Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, faz primeiro discurso após denúncias de assédio sexual contra ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e fala sobre violência contra a mulher. Os bastidores, a repercussão e os melhores momentos do debate da Rede TV UOL com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República denunciou 3 deputados federais do PL por corrupção e organização criminosa. As denúncias foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal contra os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe, todos do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. As investigações começaram em 2021, quando estava em vigor o chamado orçamento secreto, que permitia a transferência de emendas parlamentares sem transparência. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os deputados destinaram mais de R$ 1,5 milhão para o município de São José do Ribamar, no Maranhão, e teriam pressionado o prefeito para que ele devolvesse parte dos recursos. Ainda segundo o Ministério Público, o dinheiro não chegou a ser devolvido. O relator, ministro Cristiano Zanin, abriu o prazo para que as defesas se manifestem. Os parlamentares não comentaram o caso. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, participou pela primeira vez de um evento público após as denúncias de assédio sexual que resultaram na demissão do agora ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Em um seminário em Brasília, sem citar o caso diretamente, Aniele falou sobre mulheres no poder e violência. A gente segue, apesar de tudo, e a gente sempre vai seguir, porque se a gente passa o microfone para cada uma de vocês, certamente a gente teria muitas histórias em comum e por esse motivo, assim também como diz Conceição Evaristo, nossas escrevivências nos moldam e fazem com que a gente possa seguir lutando por um projeto político de país que a gente acredita, e nesse projeto político de país que eu acredito e que certamente vocês também acreditam, passa por termos lugares como esse, mulheres à frente de espaços de poder e de decisão, sendo protagonista de suas histórias, sem que nenhuma pessoa ache que possa tirá-la apenas por violentar. A Caixa Econômica Federal anunciou um investimento de R$ 160 milhões no Comitê Olímpico Brasileiro. É o maior patrocínio da história do esporte olímpico. O objetivo é desenvolver o esporte de alto rendimento no Brasil, de olho nos Jogos de 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Para sair da base e chegar ao topo, os atletas precisam de muita dedicação, paciência e talento. A canoísta Ana Sátila é um exemplo. Batalhou muito para estar na Olimpíada deste ano em Paris. Eu acho assim que todo mundo escuta isso de todo atleta, mas ninguém imagina realmente o que é. É você abrir mão da sua família, abrir mão de festa, abrir mão de amigos, de toda a diversão possível que você possa ter para se entregar 100% naquele esporte, naquele sonho que você tem, que é o meu caso. Todo dia é um sacrifício imenso, mas essa caminhada fica um pouco mais fácil com apoio, com incentivo. Daqui a 4 anos, a meta do Brasil é atingir a melhor campanha da história. Para chegar a esse objetivo, o novo ciclo olímpico vai ganhar um reforço de R$ 160 milhões. O investimento do banco no esporte olímpico brasileiro não é nenhuma novidade. Desde 2005, a Caixa Loterias patrocina o Comitê Paralímpico Brasileiro, que este ano em Paris fez a melhor campanha da história dos Jogos. A instituição investe também nas confederações brasileiras de ginástica artística e do atletismo. Caio Bonfim, medalhista de prata na marcha atlética em Paris, defende o investimento no esporte desde a base. Como eu vim de uma família que estava no atletismo desde o início e viu quando a Caixa fez os primeiros acordos ali no início dos anos 2000 com o atletismo, a diferença que foi nessas oportunidades. Esse trabalho de base ao alto rendimento é um grande trunfo que eu sei que a Caixa sempre trabalhou e eu acho que o Comitê Olímpico vai abraçar isso muito bem. Ao todo, a Caixa já aplicou mais de R$ 700 milhões no esporte, beneficiando 148 mil competidores entre atletas de alto rendimento e jovens em formação.
A população brasileira certamente fica muito feliz, fica muito alegre quando os seus atletas conquistam, né, os pódios. Então é isso que a gente está tensionando com esse patrocínio. E ainda hoje a gente te mostra como foi o debate aqui na Rede TV com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Todos os destaques e os passos dos candidatos, desde a chegada na emissora até as considerações finais de cada um. É daqui a pouco. Em Mato Grosso não chove há mais de 4 meses. Por lá, o tempo seco já está semelhante ao deserto. A maior preocupação é com a safra de soja e do milho, que tem plantio incerto devido às condições climáticas. Em Sorriso, cidade que fica no centro do estado, os dados da Estação Meteorológica do Instituto Federal de Mato Grosso registrou umidade relativa do ar abaixo de 15%. A gente tem previsões, né, de que a umidade ela chegue próximo dos 10%, né, que é uma situação bem preocupante, sendo que as organizações mundiais de saúde, né, elas preconizam uma umidade ali em torno de 60%, né, 40% a 60% significa um patamar bom, né, de umidade ali para o ser humano. Porém, a gente tem previsões aí de chegar a umidades próximos de 10%, que é a umidade parecida com a das regiões desérticas, né, deserto do Saara, deserto do Atacama. Com a estiagem, a vegetação está seca, o que facilita ainda mais as queimadas. Uma delas ameaçou casas, barracões e destruiu sistemas de irrigação inteiros. Um homem foi preso pela Polícia Civil, suspeito de iniciar os incêndios criminosos. Sorriso é a capital nacional do agronegócio e se prepara para a safra 2024-2025. Ocorre que, se a estiagem se prolongar, os produtores não conseguirão plantar as sementes no tempo adequado, influenciando na produtividade da soja e especialmente do milho, que é a segunda safra do ano que vem, gerando prejuízos milionários, inclusive podendo interferir no produto interno bruto do país. Vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Parece que essa frente fria já está perdendo força, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Essa frente fria, ela começa a perder força assim no sul do país e não tem previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. O sol, ele aparece, mas não esquenta muito. É o caso de Pinhais, um município do Paraná. Olha, por lá as temperaturas começam baixas amanhã. Olha, a mínima começa na casa dos 8 graus, como a gente observa aqui na tela, e a máxima não passa dos 19 graus. Agora, em São Paulo, o céu ainda continua encoberto, principalmente no litoral, onde tem previsão de chuva e também não deve esquentar muito. Olha, a máxima não passa dos 24 graus amanhã, mas depois os termômetros começam a subir e as máximas passam para 28 graus na quinta-feira, 33 graus na sexta-feira e no sábado, 27 graus de máxima. No Rio de Janeiro, céu encoberto, mas com tempo abafado. Por lá, os termômetros registram 28 graus e tem previsão de chuva em pontos isolados. Belo Horizonte marcando 29 graus de máxima e Vitória, no Espírito Santo, 25 graus. No interior nordestino, o tempo continua quente e seco e a umidade relativa do ar também fica abaixo dos 30%. Já no litoral, o céu aparece encoberto e não tem previsão de chuva por lá. Na região norte, a instabilidade ainda se mantém entre o Amazonas e também em Roraima. Só que as temperaturas continuam altas por lá. Como a gente observa aqui no mapa, a máxima em Manaus pode chegar na casa dos 38 graus amanhã. No centro do país, tempo seco e quente e com os termômetros marcando 37 graus de máxima. Agora, para encerrar, um aviso que hoje, a partir das 23h15, um eclipse poderá ser visto em vários pontos do país. Então, se não estiver chovendo ou com o céu com bastante nebulosidade, todo mundo vai poder aí acompanhar este fenômeno. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Lunar, né? E exatamente, lunar. Estaremos de olho. Obrigada, Igor. Obrigado. Até amanhã. O presidente Lula disse que é necessário dar uma resposta às ações criminosas que têm agravado a crise climática no Brasil. A declaração foi durante uma reunião com a presença do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Barroso, e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Hoje, no Brasil, a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade
sabe, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro. Há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos. Então, essa reunião aqui é para a gente tomar algumas atitudes e tomar alguma atitude que não está previsto no nosso dia a dia até hoje. Alguma coisa que as pessoas que estão tentando, sabe, essa ação criminosa sejam, sabe, avisadas de que a gente não está para brincadeira. De acordo com o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, só hoje o país registrou quase 700 incêndios florestais, a maior parte na região amazônica e no Cerrado. O comunicado na porta da escola revela os transtornos que os incêndios florestais têm provocado em Brasília. Pelo terceiro dia seguido, o céu amanheceu coberto por fumaça. A qualidade do ar foi classificada como moderada, ou seja, apesar da melhora, ainda pode afetar a saúde. O jeito foi voltar a usar máscara. Não tem outra opção, né? Se não usar máscara, piora mais ainda a dificuldade para respirar. Mas é melhor usar máscara. E com a situação, mais escolas suspenderam as aulas. Já são 28 instituições que estão de portas fechadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de ontem para hoje foram registrados 145 incêndios no Distrito Federal. O pior deles é no Parque Nacional de Brasília. Hoje, os militares e brigadistas que fazem o combate disseram que o fogo foi controlado, mas que ainda vai levar um tempo para a fumaça ser dissipada. Outro problema é a fuligem dos incêndios, que tem invadido casas por toda a capital. Por causa da emergência climática, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que vai abrir crédito extraordinário para a contratação de profissionais ou compra de equipamentos que podem ajudar no combate aos incêndios. Segundo o ministro, a liberação de recursos vai ser feita em até 24 horas após a formalização dos pedidos. A medida vem após o ministro Flávio Dino autorizar o uso de recursos fora do limite da meta fiscal. Nesta terça, os estados do Pará e do Maranhão lideram os focos de incêndio no país. São 151 registros desde a manhã. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em São Luís, no Maranhão, um incêndio de grandes proporções destruiu mais de 3 quilômetros de mata e o fogo só foi controlado depois de 24 horas. Ninguém ficou ferido. Hoje, em entrevista ao programa Bom Dia Ministra, do canal Gov, a ministra do Meio Ambiente pediu aos estados que proíbam o fogo controlado durante o período de estiagem. Marina Silva também voltou a defender penas mais duras para quem ateia fogo intencionalmente. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira e temos uma pena que é muito leve. Novamente, a educação do Ceará foi destaque. Desta vez, o estado foi o que mais conquistou medalhas na Olimpíada Nacional de História, realizada pela Universidade de Campinas, no interior de São Paulo. Os alunos da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Castro de Mesquita, de Heriutaba, no interior do Ceará, estão felizes. Eles conquistaram ouro na 16ª Olimpíada Nacional de História. Depois de todo o suor que a gente deu durante as fases, a gente ter chegado na final e ter sido medalhista de ouro foi muito aquela questão de ter lavado a alma, de ter conseguido, daquela questão de trabalho cumprido, sabe? E os métodos, eles foram desde... vamos dizer, retirar o aluno e a aluna de sala para um momento, um espaço específico para resolver as questões, para debater, até as conversas, né? As conversas que aconteciam na informalidade, no dia a dia, tirando ali uma dúvida. O Nordeste praticamente dominou o quadro de medalhas na Olimpíada Nacional de História deste ano. O Ceará foi o que obteve o maior número de medalhas. Foram 19 no total, seguido de Bahia com 15 e Pernambuco com 14. Além dos 3 estados do Nordeste, Minas Gerais ficou com 7, São Paulo 5. A Paraíba e o Rio Grande do Sul conseguiram 3 medalhas cada.
A prata também foi do Ceará, conquistada pela equipe do 2º ano do ensino médio do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Para a Ana, toda a atenção na sala de aula e dedicação extra valeu a pena. Eu tive apoio da minha equipe, a gente trabalhou unida durante a Olimpíada inteira e também muito apoio dos professores aqui no colégio. Então, embora seja um processo longo, deu certo. No total, participaram da competição 1.300.000 alunos em 51.000 grupos, entre estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, além de estudantes do ensino médio. A maior parte das equipes lá eram cearenses. Isso se deve ao empenho, isso se deve ao empenho do professorado, se deve ao empenho dos alunos, mas também ao apoio que você recebe. Sem apoio você não vai. A conquista das medalhas, a gente pode conseguir sim bolsas, até mesmo na Unicamp com essa medalha a gente consegue um diferencial ali para conseguir a bolsa. As escolas particulares realmente se mobilizam muito e quando a gente olha assim o número total de inscritos, realmente é de assustar, mas continue tentando, que uma hora o esforço vale a pena. A Marinha tenta encontrar o último desaparecido no naufrágio de um navio cargueiro que levava abastecimento para a ilha de Fernando de Noronha. O acidente foi no domingo, a cerca de 15 quilômetros da praia de Ponta de Pedras, no município de Goiânia, em Pernambuco. As buscas são realizadas por um navio patrulha da Marinha com o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O tripulante ainda desaparecido é Edriano Gomes de Miranda, comandante do navio cargueiro Concórdia. Ontem foram retirados do mar os corpos de 4 tripulantes mortos no naufrágio. Os corpos foram trazidos aqui para o Instituto de Medicina Legal no Recife, onde familiares fizeram o reconhecimento. Outras 4 pessoas que estavam a bordo do navio foram resgatadas com vida por um rebocador. Um dos sobreviventes esteve no IML e contou que houve um deslocamento da carga de material de construção e mantimentos dentro da embarcação, o que fez com que o navio perdesse a estabilidade. O peso ele foi aumentando conforme a água ia entrando, ia sugando ali para dentro dos materiais que iam ali sendo carregados por nós. Chegou o ponto que a embarcação ela foi a pique, não tinha o que fazer. E a pique é afundar? Foi para o fundo, né? 9 companheiros, desses 9, 4 saíram com vida, eu sou um deles, né? Agradeço muito a Deus por isso, por estar aqui nesse momento, mas eu perdi 5 amigos meus. Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Vagos para desarticular uma rede criminosa responsável por crimes contra o sistema financeiro e tráfico em 5 estados brasileiros. A investigação se concentra em 5 núcleos autônomos que teriam movimentado ao longo de 2 anos mais de 82 milhões de origem ilícita, em grande parte provenientes de câmbio ilegal e tráfico de drogas em cidades do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, inclusive com ramificações internacionais. Os suspeitos usavam pessoas físicas e jurídicas para movimentar o dinheiro obtido nos crimes. Depósitos e transferências bancárias eram direcionados para terceiros, utilizados como laranjas, e para comércio, principalmente supermercados sediados em regiões de fronteira do Brasil. Ao todo, são cumpridas 66 ordens judiciais. A ação envolveu 190 policiais federais que executaram mandados de busca e apreensão, prisões preventiva e temporária e outras medidas cautelares em 5 estados. A Justiça condenou Thiago Brenan a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pela acusação de ter estuprado uma mulher em 2016, filmado e ameaçado divulgar os vídeos. A vítima diz que foi perseguida pelo empresário que não aceitava o fim do relacionamento. A defesa do acusado afirmou que ele é inocente e vai recorrer da decisão. Brenan já está preso desde abril de 2023, mas por outros crimes. E aconteceu hoje aqui na sede da Rede TV o debate para a Prefeitura de São Paulo. Os 6 candidatos mais bem colocados nas últimas pesquisas de intenção de voto marcaram presença. O debate promovido pela Rede TV em parceria com o UOL começou cercado de expectativas e tensão
pelo episódio recente da cadeirada no debate do último domingo na TV Cultura. Nas primeiras intervenções, os candidatos já tocaram no assunto, pedindo mais respeito com o eleitor. E eu tenho certeza que quem mora em São Paulo está mais preocupado com os próximos 4 anos do que com o que aconteceu no último debate. Porque a polêmica, o meme, tem prazo de validade. Infelizmente, o que a gente tem vivido em São Paulo, não. O que a gente tem visto é fila da saúde, uma situação muito precária que essa gestão não deu conta de resolver. Logo na abertura do programa, a mediadora Amanda Klein ressaltou que os últimos acontecimentos obrigaram a emissora a estabelecer regras rígidas, solicitação também feita pelas campanhas. Os debates que temos assistido na disputa paulistana tornam mais importante e desafiador o papel do jornalismo nestas eleições. Todas as campanhas aqui presentes concordaram com regras mais rigorosas. A Rede TV e o UOL esperam que todos os candidatos respeitem esse compromisso. Agressões verbais ou falta de respeito também foram repreendidas. Vou perguntar por Bananinha. Eu vou pedir, por favor, para que os candidatos não usem apelidos pejorativos para se dirigir aos seus oponentes. Isso não é permitido pela regra dos debates, pode se enquadrar como xingamento ou como ofensa pessoal. Então, se alguém se sentir ofendido, pode pedir direito de resposta que será avaliado pela nossa comissão arbitral. Então, vamos tentar manter, prezar pelo bom nível do debate. E quando a situação ameaçou sair de controle... Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate para receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marcel, parem os dois. Amanda teve pulso firme para lidar com a situação. Parem já. Está dada advertência aos 2 candidatos. Segundo as nossas regras, se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco, a palavra de vocês será cassada. Eu vou retomar o direito de resposta do Pablo Marçal. Isso não vai mais acontecer desse debate, senão vocês serão suspensos. No campo das propostas, a saúde e mobilidade foram alguns dos temas explorados pelos candidatos. Que eu vou fazer o poupa-tempo da saúde. Eu tive com o presidente Lula, vou ter apoio do governo federal para fazer isso. A gente vai zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo. A cidade mais rica do Brasil merece ter um SUS modelo. Vão ser 16 unidades do poupa-tempo da saúde, espalhadas pelas regiões onde o tempo de espera é maior. Todo mundo reconhece esse trabalho importante que eu fiz da faixa azul. Já fiz 200 quilômetros, salva vidas, evita acidentes. Andar na faixa azul é 20 vezes mais seguro do que fora da faixa azul. Eu vou fazer mais 200 quilômetros logo de início do meu próximo governo. Com relação ao Domingão Tarifa Zero, eu vou ter agora o Mamãe Tarifa Zero. As mamães que têm os seus filhinhos na nossa creche, porque a gente tem vaga de creche para todas as crianças, as mamães com os filhos na creche também terão o direito para usar o ônibus gratuito na semana. Esses avanços, que é muito importante, que eu quero continuar fazendo à frente da Prefeitura de São Paulo. A minha é simples: segurança com reforço da guarda, saúde com UBS mais 2 horas, educação com as creches mais 2 horas e, com certeza, reforçar o serviço de inteligência da nossa gloriosa Polícia Civil, que é a polícia que nos dá condição, junto com a GCM, porque você combatendo o caminho da droga, você faz com que a droga não circule não só pela Cracolândia, mas também pela cidade. Isso vai diminuir muito o crime de rua e os bandidos estão matando cada vez mais. Bandido é tolerância zero, com bandido é tolerância zero mesmo. Mas nós temos que salvar o povo dessa situação terrível que está vivendo ultimamente. A questão da saúde, nós vamos investir numa coisa que vai mudar completamente a saúde dessa cidade. Investir na escola pública, transformando ela na escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva. Eu sou fruto de escola pública, fui aluno de escola pública a maior parte da minha vida. De novo, eu sei que o esporte molda caráter. De olho nos votos dos indecisos, os políticos trocaram acusações. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. O seu partido apresentou um projeto PL 2622 que fala para libertar 42 mil traficantes.
Não é libertando traficantes que melhora a segurança. Qual a sua opinião sobre isso, Guilherme Boulos? Essa mentira do Ricardo Nunes explica muito da baixaria que a gente acabou de ver aqui. Ele e o Pablo Marçal são do mesmo nível. Ricardo Nunes tenta posar como alguém que seria mais moderado, equilibrado. Vocês viram aqui, aliás, nem todo mundo conseguiu ver um nível de desequilíbrio, de despreparo. Pablo Marçal e José Luiz da Atena. No último debate, eu estava terminando a minha fala, falando que o da Atena não é homem, e aqui eu ratifico que ele não é, ele é um agressor. E as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango. Me acusou de crime hediondo, sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade. Não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde 2 vezes. Marina Helena e Tabata Amaral. Quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. E se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. A Tabata andou sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana, fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Tabata Amaral reclamou ainda de um ataque que sofreu de Pablo Marçal em outra ocasião. Que fato é que Pablo Marçal está há meses atacando a honra, ofendendo os candidatos e a população. Contou uma mentira suja, mentirosa, sobre meu pai, dizendo que eu havia sido culpada pelo suicídio do meu pai. Ô Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você. Eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida, você me perdoa, tá respondido a sua pergunta. E eu quero saber, Tabata, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai. Eu fui injusto com você, eu te peço perdão, quero saber se você me perdoa. O debate teve mais de 2 horas de duração. Os candidatos puderam se confrontar e debater propostas para a cidade de São Paulo. Além disso, eles também responderam a perguntas feitas pelos jornalistas da Rede TV e do UOL. Bananinha, da Pena, comedor de açúcar, chatábata, são alguns dos apelidos pejorativos criados pelo senhor nessa campanha para os seus oponentes. A senhora não acredita mais que Marçal representa a direita? Os jornalistas, como deveriam ser, foram firmes nas perguntas e se tornaram assunto no encontro. Olha a desproporção nas perguntas dos nossos jornalistas, né? Para alguns, eles dão praticamente um palanque político para eles falarem como é que eles vão vencer as eleições. Em primeiro lugar, uma defesa à imprensa da qual faço parte. As perguntas aqui têm sido isentas, a meu modo, para todo mundo. Elas foram muito pertinentes, muito equilibradas. Foi feita uma reunião entre os jornalistas da Rede TV, os jornalistas do nosso parceiro, o UOL. Nós pensamos com muito carinho, com muito cuidado nas perguntas. A Rede TV teve o cuidado também de sortear na hora qual seria o candidato a responder, então a gente só tinha definido a ordem de jornalistas. Os candidatos foram sorteados na hora, então o jornalista, assim, ele se preparou para fazer a pergunta, mas ele não sabia para qual candidato ele ia perguntar. Então, nisso a Rede TV foi muito isenta e muito cuidadosa. Eu gostaria de destacar o trabalho da Amanda Klein, a mediação foi excelente. Nos momentos em que ela precisou ser firme, ela foi firme com os candidatos e eles obedeceram. O debate realizado pela Rede TV em parceria com o UOL foi o melhor até agora nesta campanha, reconhecido pelos próprios candidatos. Queria só rapidamente aqui cumprimentar a Rede TV, a UOL e a Amanda Klein, que conduziu muito bem aqui esse debate. Muito obrigado, Amanda, a todos vocês da Rede TV. Obrigado, Amanda. Obrigado à Rede TV e ao UOL pela organização do debate. O candidato Pablo Marçal saiu rápido logo após o encerramento do debate e não esperou para dar entrevistas.
Os momentos que antecederam o debate, você acompanha agora na reportagem de Fernando Fontana. O trabalho começa aqui. A perfeição do áudio dos microfones contrasta com a beleza do estúdio, onde ocorrerá o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vale até um registro do presidente da Rede TV, Amílcar Idalego. A gente trabalhou durante meses para deixar tudo pronto. Prontas para a cobertura do grande evento, também estavam as repórteres da emissora após aquele retoque especial dos maquiadores. Desde que você chegou, não parou até agora? Ainda não. Tá bem corrido aqui na maquiagem. Quantas maquiagens vocês acham que vão fazer hoje cada um? Ai, aqui de 10 a 20 e aí vai. A preocupação com a aparência é tão grande quanto a de receber bem os jornalistas de outras emissoras. A lista com os nomes deles na portaria era o ingresso para assistir o debate num lugar especial. Um enorme estúdio com telão. Aqui tem espaço para todos se acomodarem à vontade e, claro, para matar a fome pela manhã. Tudo foi tão estruturado quanto a segurança do evento. Mais de 40 profissionais contratados estiveram distribuídos pela emissora. A presença deles foi fundamental para os candidatos que entraram pedindo paz. Não estou aqui para ficar querendo ficar falando com gente que só vem para tumultuar, com provocador, com gente que espalha mentira. Não é um só, não. Esse é o nosso 6º debate. Temos mais 5 pela frente. E, infelizmente, em todos eles eu chego com a mesma expectativa de que as pessoas aprendam, de que elas mudem. O clima ficou insustentável depois do último debate da TV Cultura, quando o candidato José Luiz da Atena acertou uma cadeirada em Pablo Marçal. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. E para evitar cenas desse tipo, a Rede TV tomou uma decisão. Antes do debate começar, acabou parafusando todas as cadeiras aqui no estúdio. A atitude foi comentada pelo atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Você vê que teve que chegar ao cúmulo de parafusar cadeira no estúdio. Olha que nível que nós chegamos, né? Marina Helena, do Novo, que estava perto da cena e ficou bastante assustada, também comentou sobre a ação da Rede TV. As cadeiras estão chumbadas. Pois é, isso para mim é o retrato do absurdo que a gente está vivendo. É evitar que se possa usar uma cadeira como arma de agressão. O candidato Pablo Marçal, do PRTB, foi o último a chegar e o único que não falou na entrada, mas causou confusão com o repórter do UOL. Do PRTB, ele não quis falar, ele falou que chegou muito em cima do horário. Não foi isso que eu falei, não. Você falou que eu vou responder no final. Tá? Corrige isso aí que você falou. O senhor sempre pede para corrigir, tá certo? Corrige. Só corrige quando conversa mentira. Ele disse que vai falar depois. Ele falou que chegou muito em cima. Corrija, porque não foi isso que eu falei. Candidato. Tá dado licença. Seu espaço de debater é lá dentro. Tá bom? Tá bom? Corrige. Obrigado pela informação. Obrigado Vou ficar pela aqui então para você participação. dar sua notícia. Fabiola, é com você. Para evitar confusões como essa durante o debate, a Rede TV adotou regras rígidas. A gente tem assistido debates muito agressivos. O que a gente viu na TV Cultura é inadmissível, não será admitido na Rede TV. A gente tem regras bem duras, né, que foram negociadas com as campanhas, né, sobre ofensas, xingamentos, permanecer no púlpito, um reforço de segurança. E a gente espera que os candidatos respeitem o eleitor de São Paulo. A mediadora Amanda Klein se preparou muito para ter a responsabilidade de fazer todos respeitarem as normas. Acho que depois de tudo que aconteceu, mais uma preparação psicológica, né, Fefão? Mas, enfim, o roteiro está bem passado, nós ensaiamos, fizemos pilotos na semana passada. É ter calma, é ter tranquilidade, é ter firmeza, é ser dura quando for necessário. Antes de começar, uma cena curiosa, enquanto o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, dançava, Datena, do PSDB, bocejava. E quando o clima esquentou, Amanda Klein soube controlar a situação. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem agora. A apresentadora tinha respaldo do pessoal lá de cima. No chamado suíte, o editor-chefe, Alex Fogaça, conversava com Amanda Klein e uma equipe estudava se concedia ou não o direito de resposta dos políticos. Como uma pessoa que hoje é o prefeito dessa cidade. Durante o intervalo de cada bloco, seguranças ficavam em volta dos candidatos para evitar tumulto.
Depois de 2 horas e 20 minutos, o debate terminou com sentimento de dever cumprido. Eu fiquei feliz, missão cumprida, mas é uma missão de todos nós, né? O UOL, Rede TV, que trabalhamos duro para entregar um debate redondo, tecnicamente e jornalisticamente. Esse tem sido o maior desafio nessas eleições, mas acho que sai todo mundo do desafio e também todo mundo satisfeito. Eu acho que foi um debate excelente. A tensão existe, a gente não ia conseguir remover 100% a tensão entre os candidatos. Houve um momento ali no começo de conflito, né, entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, mas antes de tudo eu gostaria de destacar o trabalho da Amanda Klein, a mediação foi excelente. O presidente da Rede TV, Amilcar Idalevo, que acompanhou lá do estúdio, também comemorou o sucesso. Foi muito bom. A Rede TV e o UOL, acho que estão de parabéns às equipes de jornalismo e a Amanda, que conduziu muito bem, não deixando o debate descambar para o lado da provocação. José Luiz da Atena, contente com o resultado, saiu brincando. Eu acho que hoje foi alguma coisa mais próxima da democracia que nós tivemos nesses debates. Até o polêmico Pablo Marçal elogiou. Acho que a postura foi nobre hoje. Para mim foi o melhor debate até hoje. Eu acredito que agora é hora de testar as pessoas para ver como elas são. E fiquei satisfeito com o resultado. Sinal de que foi mais um sucesso na tela da Rede TV. E o debate da Rede TV repercutiu nos principais veículos de imprensa do país. A versão online do jornal Folha de São Paulo destacou a tensão no início do debate e a discussão sobre os temas da cidade. O jornal também lembrou que esse foi o primeiro encontro dos candidatos depois do episódio entre Pablo Marçal e José Luiz da Atena, em que o apresentador arremessou uma cadeira contra o influenciador. Já o portal de notícias G1 falou sobre o reforço na segurança para proteger os candidatos, assunto que também foi destaque no jornal O Estado de São Paulo. O site de notícias BOL deu os detalhes sobre os pedidos de resposta dos candidatos durante a transmissão. Foram 17 pedidos, 8 foram aceitos. O colunista Thales Faria, do portal UOL, parceiro da Rede TV no debate, chamou a atenção para o pulso firme na organização e na condução do encontro pela jornalista Amanda Klein. O site destacou que a vitória foi do eleitor. Ainda sobre o pulso firme na condução do debate, o portal Terra ressaltou as tentativas da mediadora Amanda Klein em focar o encontro nas propostas dos candidatos. O site trouxe a manchete: "Debate é sobre política e não polícia", diz a apresentadora da Rede TV. Lembrar das promessas de campanhas dos políticos não é tarefa fácil, mas no Rio de Janeiro, um professor encontrou uma maneira inusitada e até divertida para eternizar as promessas. Ele coleciona itens como brindes, santinhos e outros objetos distribuídos nas eleições ao longo das últimas décadas. É um rico acervo pessoal que conta a história da propaganda eleitoral brasileira. Fotografias, bonés, botons e todo tipo de objetos que mostram como os políticos pediram votos aos eleitores no Brasil. O dono dessas relíquias é Fernando França, um professor aposentado que agora se dedica exclusivamente ao seu acervo pessoal. O acervo começou com a coleção de santinhos, quando Fernando ainda era adolescente. A ideia era reunir as propostas feitas pelos candidatos para depois conferir se seriam cumpridas. O panfleto com a foto, o número e as propostas do candidato ficou conhecido na época do Império, quando as informações eram anotadas no papel com a imagem do santo. Tinha que ter, inclusive, uma lei, alguma coisa assim, que todo esse material de campanha ele tinha que ser registrado. E se não cumprissem o que estavam prometendo, os políticos eles tinham que ser punidos de alguma maneira. No acervo tem a vassourinha de Jânio Quadros. Dentro de uma ampola, era distribuída aos eleitores como uma vacina para varrer a corrupção do país na campanha de 1960 à presidência. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Tem ainda o cofrinho da campanha de Fernando Henrique Cardoso após o lançamento do Plano Real, uma prática hoje proibida. Antigamente, tudo podia servir de brinde. Você podia dar uma cerveja, podia fazer uma caneca de chopp. Você podia fazer tudo. Logicamente que isso foi proibido. Por quê? Porque o cara que tinha muito dinheiro, ele gastava muito dinheiro
E o dinheiro, você sabe que, por incrível que pareça, compra tudo. Reunir todo esse material em quase 60 anos não foi tarefa fácil, mas Fernando garante que vale a pena contar essa história. A política não é só coisa boa, tem coisa ruim também, que tem que ser mostrada, faz parte da história. Gostando ou não do personagem, ele faz parte da história, você tem que contar a história dele. Com a história é que você aprende. E uma última notícia, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi internado hoje em um hospital de Brasília com broncopneumonia. Desde o fim de semana, a capital federal está coberta por fumaça devido ao incêndio no Parque Nacional. O magistrado já havia sido internado no ano passado por Covid-19 e em 2020 teve pneumonite alérgica. Segundo o boletim médico, Toffoli está estável, respirando espontaneamente, mas ainda sem previsão de alta. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.